Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Marco 10 Clássico. Se você ainda não é inscrito ou está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, é muito simples, deixe o seu like aqui no vídeo, comente por aqui, compartilhe com seus amigos para esse vídeo crescer e as pessoas conseguirem assisti-lo. Vamos então ao segundo vídeo da minha série sobre o Tite, que eu já revelei aqui que é meu ídolo pessoal no esporte. O primeiro vídeo você pode conferir por aqui ou por aqui. E eu falei um pouco nesse vídeo sobre a questão do ódio gratuito ao Tite, né? E nesse daqui que você confere agora, a gente vai desvendar alguns mitos que são constantemente repetidos a respeito dessa passagem do Tite pela seleção brasileira. E vamos começar desvendando mitos por fatos e dados, né? Acho que é a coisa mais legal que a gente tem para fazer. O primeiro grande mito que se diz a respeito da seleção do Tite é que não se pode qualificar o trabalho do Tite pelos números porque a seleção não enfrenta ninguém. Agora vamos lá analisar um pouquinho essa história aqui. O Brasil não enfrenta ninguém. Vamos combinar que desde que o Brasil é Brasil, desde que existe a Confederação Brasileira de Desportos ainda, depois virou CBF, Confederação Brasileira de Futebol, o Brasil enfrenta mais ou menos os mesmos adversários, né? Dizem que a eliminatória não é parâmetro para avaliar a qualidade da seleção brasileira, mas o Brasil sempre jogou aqui as eliminatórias. Copa América, quando muito uma Copa das Confederações e Copa do Mundo. Sempre foram as competições que o Brasil esteve inserido. Então, todos os outros técnicos tiveram essas mesmas competições pela frente. Agora, vamos dar uma olhadinha no aproveitamento desses outros técnicos? Vamos pegar só o recorte dessa década aqui, tá? Não dessa década, né, que nós já estamos em 2021, mas de 2010 para frente. Dunga, Felipão, Dunga, Mano Menezes. Não nessa ordem, né? Foi Dunga, Mano Menezes, Filipão, Dunga e Tite. Vamos comparar esses quatro aí. Primeiro, lá, Dunga, 2010, né? Na época de 2010 ali, Copa do Mundo 2010. Naquela preparação, né? 2007, 8, 9, 10, depois da Copa 2006, Dunga teve 76% de aproveitamento. Tá aqui na minha colinha. Se você quiser, depois você procura no Ogol, que é o portal estatístico que vai estar aqui no link na descrição. Depois, Mano Menezes, 2012, né? Naquela época ali de 2012 até 2014, mais ou menos, né? 2010 a 2012, né? Foi depois da Olimpíada que ele saiu. 67% de aproveitamento. Filipão voltou, né? Grande Filipão, 2012 a 2014, 71% de aproveitamento. Tite, 81% de aproveitamento. Ah, mas é pouca coisa a diferença nos números e tal. Agora, eu vou sugerir que você faça o exercício, na verdade, de pegar os dados históricos. Vai buscar os dados históricos. Vai lá atrás, 1960, 70, 80, 90. Pode vasculhar esses dados. Você encontrará 3 treinadores que têm um aproveitamento maior do que o do Tite. Um deles é Tele Santana, Hortus Concurso. Os outros dois não tiveram nem 10 jogos à frente da seleção brasileira. Então, quando a gente olha para a história de uma confederação que tem tradição, que tem camisa, e você vê que ele é o segundo, na prática, o segundo treinador com maior aproveitamento da história da seleção, a gente precisa repensar alguma coisa, né, sobre essa crítica exagerada ao trabalho dele. 81% de aproveitamento. E aí tem uma outra história que dá pra gente combater aqui também. O Brasil não enfrenta ninguém e quando enfrenta toma pau. Vamos comparar aqui também, vamos usar dados e fatos. Esses dias o SofaScore postou um tweet, né, quando o Tite completou 60 anos, postou um tweet trazendo alguns detalhes sobre os números dele à frente da seleção brasileira e houve algumas respostas interessantes a este tweet também. E uma delas trazia dados comparativos do Brasil e de outras seleções no enfrentamento com outras equipes top 20, né? Então vamos lá. No período em que o Tite esteve à frente da seleção brasileira, 2016 em diante, né, meio de 2016 para frente, a Alemanha teve 41% de aproveitamento no enfrentamento contra as seleções top 20 da FIFA. A Inglaterra, 48%. A França, 71%. E o Brasil, 72%. Então, o Brasil ainda tem mais aproveitamento contra as seleções grandes. É verdade que não foram muitos jogos, e aí está um problema. O Brasil teve apenas 20 jogos nesse período contra as seleções top 20, enquanto a Alemanha, Inglaterra e França todas tiveram pelo menos 30 jogos. Então, de fato, essas seleções jogam mais contra as top 20. Mas não significa que o Brasil, quando joga contra elas, vai mal, né? Ah, mas foi eliminado da Copa do Mundo. Gente, um jogo
A gente não pode analisar um trabalho por um jogo em que o Brasil não jogou mal. O Brasil criou chances suficientes para virar aquele jogo, no mínimo para empatar. Ah, mas o Brasil é sempre desclassificado por europeu. Bom, aí é outra história. O Tite foi desclassificado uma vez. Uma vez, né? Então, assim, vamos ter um pouco de racionalidade nessa análise, né? E esse ponto aqui para mim é fundamental. Ah, não dá para elogiar o Tite porque ele tem esses números, mas não enfrenta ninguém. Os outros enfrentavam os mesmos ninguéms e tinham números piores. E quando o Tite enfrenta adversários grandes, consegue bons resultados. Então, primeiro mito desvendado. Segundo mito, o time não sabe jogar, ou o time joga, né, retranqueiro. O Tite tem, a seleção, no comando do Tite, 2,15 gols por jogo de média. 2,15 gols por jogo. Aí você olha e fala assim, pô, é bom, mas quanto é que dá a comparação aí? Os 2,15 gols por jogo são mais do que o do Mano Menezes, são mais do que o do Filipão e muito mais do que o do Dunga. O Tite está bem na frente desses três. É verdade que quando você compara lá atrás, tem gente, teve Brasil, né? Teve time do Brasil que já conseguiu média de 2,80, 2,90, mas no futebol recente não tem tanto time fazendo tanto gol assim, né? A gente sabe que os placares estão cada vez mais apertados e os números do Tite são superiores ao dos outros três treinadores que passaram por aqui nessa década. Agora o detalhe é esse aqui, gente. 0,37 gols sofridos por jogo. É o melhor treinador da história da seleção brasileira em termos de média de gols sofridos. O melhor da história. Então, assim, tem um ataque que cria mais e finaliza mais e faz mais gols do que os outros três que passaram pelo Brasil nessa década e tem a melhor defesa da história da seleção brasileira. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa, tá certo? Então vamos lá. Ah, é retranqueiro. Eu tô apresentando o dado da defesa e ainda dando a questão do ataque. Terceiro mito. O Brasil joga mal. O Brasil só joga mal. O Tite não sabe fazer esse time jogar. Aqui, jogar bem, jogar mal, jogar bonito, jogar feio, é um lado de subjetividade que até pode ser compreensível de se criticar. Agora, é preciso ter argumento. Em quais jogos o Brasil jogou mal com o Tite? Em quais jogos, sob o comando do Tite, o Brasil foi inferior ao adversário? Faça essa análise. Tente resgatar na memória. Você pode citar o jogo contra a Bélgica, eu vou concordar com você. Pior do que o adversário, pode procurar outros. Você dificilmente vai encontrar. O da Bélgica, não é que eu vou concordar, eu vou aceitar a opinião, porque para mim o Brasil jogou até mais do que a Bélgica naquele jogo. Agora, se você for pegar todos os outros, o Brasil sempre é superior ao adversário. Às vezes não cria um caminhão de gols, às vezes não é um time super envolvente, mas seleção é difícil de conseguir entrosamento, gente. Que seleção hoje em dia, com tantos adversários bem armados defensivamente, que seleção que consegue uma consistência de jogo bonito? A última talvez tenha sido a Espanha de 2010. Nem a Alemanha de 2014 teve esse jogo bonito, envolvente o tempo todo. A Alemanha fez uma final fraquíssima contra a Argentina. A Alemanha passou na bacia das almas antes de pegar o Brasil. Então, assim, cuidado com o quanto a gente cobra também de uma seleção, né? E o quarto e último, para fechar aqui a história dos mitos, né? Renovação. Como se cobra renovação, né? O Tite é um técnico paneleiro, o Tite chama sempre os mesmos jogadores, não tem repertório, né? Chama aquela panelinha do Corinthians, né? O Tite só chama quem passou pelo Corinthians, é uma coisa impressionante, né? Tanto isso é absurdo, absurdo, que o Brasil caiu muito de produção depois que Paulinho e Renato Augusto deixaram essa seleção brasileira. Quando o Tite foi forçado lá em 2018, foi pressionado a fazer essa mesclagem, essa renovação toda, a seleção caiu de rendimento, porque aquele meio-campo era muito mais entrosado e muito mais completo do que os outros jogadores que o Brasil te possibilita hoje. O Brasil não tem peça, não tem bons jogadores. Compara com as melhores seleções do mundo. Ah, não compara ainda não, porque eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso ainda, que vai ser o vídeo que vai fechar essa série. Ainda tem mais dois antes.
mas vai fechar essa série. Compara o Brasil com a Inglaterra, com Portugal, com a França, as peças do meio para frente. O Brasil não tem opções de jogadores para jogar esse futebol espetacular. Não tem. E o que o Tite consegue fazer com esses jogadores já é muito bom. Quando eles estão entrosados, é melhor ainda. Então é melhor você ter um Paulinho e Renato Augusto junto com o Casimiro no meio-campo entrosados, ou é melhor você pegar o Douglas Luiz, o Arthur, o Paquetá, o Fabinho. Gente, mas com essa pressão toda que houve, não, que o Arthur tem que ser convocado, que o Fabinho tem que ser convocado, Douglas Luiz não tem pressão, né? Mas o Fabinho, o Arthur... E aí o Tite foi mexendo no meio-campo da seleção brasileira e ela não conseguiu retomar aquele futebol envolvente que tinha com Paulinho e Renato Augusto. Ou seja, ele tanto cedeu a essa pressão por renovação que abriu mão de algumas das suas convicções que faziam com que aquele Brasil fosse tão espetacular naquele início de caminhada. E aí, gostou do vídeo? 4 mitos aqui pra gente desvendar juntos. Mande aqui o seu comentário também, se você tiver gostado, não tiver gostado, concordar, não concordar. Não deixe de conferir o outro vídeo que eu apresentei aqui sobre essa série já, e os próximos 2 que vão aparecer daqui a pouco por aqui no canal também. Não deixe de me seguir também lá no SCCP Scouts, onde eu faço análises, participo das lives e tô sempre junto lá produzindo conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!